Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso vídeo. Nós vamos falar aqui sobre o método dialético. Então, entendido esse nosso método, essa nossa estrutura, outros métodos também, se você já assistiu, toda essa nossa estrutura para entender esse outro método, que é o chamado dialético. Aqui, o que é o método dialético em si? O que é a dialética? Ela vem do grego dialegen, que significa discutir, ou seja, eu tenho uma discussão entre pessoas ou entre teses em si para tentar chegar àquele meio a uma conclusão. Então esse é o grande elemento, a partir da discussão, expressando lutas contrárias ou lutas de ideias contrárias, ou seja, que o movimento é absoluto aqui nesse nosso caso. E a dialética em si, ela considera que toda separação é relativa, pois na realidade tudo se relaciona de uma forma ou de outra. Tudo está em interação, tudo está em transformação. A sua ideia pode ser uma hoje, amanhã pode ser uma diferente e assim sucessivamente. Por quê? Porque as ideias, elas são movimentos, ela é um elemento orgânico, ela muda constantemente, baseado muitas vezes em novas relações, em novos fatos, em novos fenômenos, em novas visualizações em si. Esse é um ponto que a dialética coloca. Não isola os contrários, nem os considera sistematicamente incompatíveis, porque um não pode existir sem o outro. E aí é uma outra pergunta, o seguinte, bom, mas existe consenso ou não? Na verdade, não existe consenso de quem teria sido, vamos dizer assim, o fundador, o criador da dialética. Sócrates, Aristóteles, Zenão e outros aí nesse contexto em si. Na Grécia Antiga, o que se tinha que a dialética era considerada a arte de argumentar no diálogo. E Hegel, Kant e Marx foram os que mais radicalmente refletiram sobre a dialética em si. Atualmente, por questão lógica, é considerada como um modo de refletirmos sobre as contradições da realidade. Também, além desse fato de que o mundo é transformado pelo homem, que sempre se transforma, ou seja, que o mundo está, por lógica, numa constante transformação em si. E esse é um ponto importante da dialética. Mas se você pensar, por exemplo, quais são as etapas, então, dessa tal dialético, desse método dialético, dessas ideias contrárias em si, ela é estruturada em pelo menos 4 pontos, que é o primeiro, que o autor apresenta uma tese, ou a primeira tese em si, e acontece o que nessa primeira tese? Que é uma afirmação ou uma situação inicialmente dada. Eu lanço uma tese qualquer, naquele contexto, por lógico, naquele ramo, naquela área de assunto em si, eu coloco o que se chama de uma expressão, uma sentença dada naquele elemento. O autor apresenta uma antitese ou uma segunda tese, que é uma oposição à primeira tese. Então eu tenho uma tese dada, uma primeira tese dada, eu tenho uma segunda que é uma oposição àquela primeira tese, que é uma segunda tese, então ela é uma oposição, ela é uma segunda tese, e eu tenho o conflito entre a primeira, o debate, uma estrutura de diálogo entre a primeira e a segunda tese. Se você for avaliar aqui, muito também proposto na área do direito em si. Tem uma tese, tem uma segunda tese e eu vou ter uma construção de síntese, que é uma terceira, um caminho, então, dado ali pelo juiz nesse caso. Então, só para nós pelo menos entendermos uma forma um pouco mais de exemplo, essa ideia. Se eu tenho um conflito entre a primeira e a segunda, eu preciso elaborar a ponderação entre as duas, avaliando quais são os pontos válidos de uma e de outra. E disso eu tenho a construção de uma síntese ou de uma terceira tese. Propus uma primeira, uma sentença dada, propus uma oposição a essa sentença dada e agora eu tenho uma moderação, eu tenho uma modelagem dela em si, que é uma síntese. Esse é o ponto. Torna-se uma nova tese. Tive a primeira, a segunda e agora dessa primeira e segunda eu peguei o que é melhor delas, ou o que é mais conveniente, ou mais ponderado naquele momento, mais válido naquela situação, no caso específico em si. E tem uma nova tese, o que contrasta com uma nova antitese, gerando uma nova síntese e um novo processo de cadeia infinita. Então, isso aqui
retorna aqui e assim nós vamos andando num sistema cíclico. Eu vou continuando essa minha estrutura. Talvez essa terceira tese, ela vai ser uma sentença dada por uma próxima. Então eu vou gerar uma oposição a ela e eu continuo em andamento em si. Esse é o caso do método dialético em si, quando está sendo trabalhado. E tem quais são as leis? Pelo menos 4 pontos, que é ação recíproca da unidade polar, ou tudo se relaciona, a mudança dialética, a negação da negação, ou tudo se transforma, passagem da quantidade para a qualidade, ou da mudança qualitativa, e um quarto e último ponto é a interpenetração dos contrários, contradição ou luta dos contrários. Primeira delas, então, ação recíproca, unidade polar, ou tudo se relaciona. O que quer dizer essa primeira lei? Que ao contrário, por exemplo, no caso de metafísica, a dialética, ela não considera as coisas na qualidade do objeto físico. Ela não considera aquilo como um elemento estático, melhor dizendo, um elemento finalizado, um elemento pronto em si. Ela coloca esses elementos sempre em movimento, sempre numa estrutura, não é uma estrutura estática, é uma estrutura dinâmica, uma estrutura que se altera, uma estrutura flexível em si. Por isso que tem a tese e a antitese. Então, tem essa estrutura. Tudo está numa fase de se desenvolver, numa fase, daqui a pouco tem uma nova forma de pensar, e esse é o ponto que ela trabalha, ao contrário da metafísica em si. Os objetos e os fenômenos são organicamente ligados, eles estão em pensamento, dependendo uns dos outros, e ao mesmo tempo condicionando-se reciprocamente. Esse é um ponto importante aqui que se coloca nessa primeira lei. E o fim de um processo é sempre o começo do outro, ou seja, é um processo cíclico, que ele vai sempre se alimentando dessa movimentação orgânica, ele sempre está trabalhando nesse contexto. Então essa é a primeira lei. A segunda lei, que você chama da mudança dialética, negação da negação, ou tudo se transforma. O que quer dizer isso? Eu tenho uma sentença dada, eu faço uma negação dela e eu tenho uma síntese, mas dessa síntese eu vou fazer uma negação dela. Então, essa é a estrutura do tudo se transforma. Lei da transformação universal do desenvolvimento incessante. A negação de uma coisa é o ponto de sua transformação e seu contrário, que é um ponto importante aqui. A natureza como um estado de movimentos e mudanças perpétuas. Isso é uma base da ciência, está sempre em constante modificação, em constante mudança, em constante aprimoramento, em constante acumulação de conhecimento em si. Acumula, mas ele se movimenta. Então, mudança perpétua. Qualquer coisa nasce e se desenvolve. Qualquer coisa se desagrega e desaparece. Esse é o ponto que se coloca nessa mudança dialética da segunda lei. Terceira lei, da parte que ele trata da passagem da quantidade de número à qualidade, ou mudança qualitativa. Em certos graus de mudança quantitativa, produz-se subitamente uma conversão qualitativa, ou seja, eu tenho lá vários elementos, várias estruturas, várias ideias dadas, mas daquilo ali eu vou melhorando elas, eu vou tendo mais elementos, mais fatos, mais fenômenos, e eu vou melhorando. Então eu vou passando de um monte, de uma variedade de elementos quantitativos para um incremento qualitativo. Então, esse é o grande elemento. Imagina que você está imaginando um caso específico no laboratório fazendo, tem muita observação que você fez. Daquilo ali você começa a tirar novos padrões, a tirar novas qualidades, a melhorar, a refinar a sua pesquisa. Isso é o que se chama de subitamente essa conversão qualitativa. Não tem uma estrutura agora, melhorei. Não, na verdade, se você for avaliar, é um processo, inclusive, igual uma alfabetização. Você vai juntando uma letra com outra, com uma palavrinha com outra, e assim você vai formando uma frase, vai formando a sentença, vai formando parágrafo, vai formando textos, e aí, bom, daqui a pouco você vai formando aí um livro,
nessa estrutura, subitamente a conversão qualitativa. Esse é o ponto importante. E a mudança das coisas não pode ser indefinidamente quantitativa, transformando-se em determinado momento sofre mudanças qualitativas. Então, eu tenho lá milhões de experimentos, por lógica, eu vou ter essa súbita conversão qualitativa. Tá? Então, esse é um importante elemento que se trabalha aqui. E aí um exemplo para você avaliar, por exemplo, exemplo da 20ª. Tá? Então, no 20º ponto, se começarmos a elevar a sua temperatura, teremos sucessivamente 21, 22, 23, a 20ª posição, ou 23 graus Celsius aqui no caso, chegando até o 98. Durante esse tempo, a mudança ela é contínua, que é essa estrutura de quantitativo. No entanto, se elevarmos ainda mais a temperatura, alcançamos 99, 100 graus, ocorrerá uma mudança brusca qualitativa, ou seja, então, em 100 graus Celsius, a questão da água, ela sai de um estado e muda, então ela altera a sua conversão, sai de uma estrutura quantitativa e vai para uma conversão qualitativa. E quarta e última lei é a interpenetração dos contrários. Contradição ou luta dos contrários. O que quer dizer isso aqui? A contradição ela é interna em si. Se você é um pesquisador e tem vontade de ter conhecimento, de buscar, de melhorar, de evoluir na sua área, você vai sempre avaliar que é uma contradição. Eu sempre estou buscando alguma coisa nova, buscando uma leitura nova, um livro, um artigo, uma nova forma de falar, uma nova forma de gravar, uma nova forma de expressar uma aula. Então, é uma contradição interna. Os fenômenos da natureza supõem consequência de uma luta de contrários, ou seja, de avaliar e de melhorar em si. Esse é o ponto que se coloca, que é uma contradição, ela é interna. Todos têm um lado negativo e um lado positivo. Tá? Então, não existe somente aquela, pelo menos no mundo da ciência aqui, pessoal. Tá? Então, nós precisamos, pelo menos, estar avaliando esse ponto aqui que se coloca, lado negativo, lado positivo em si. A contradição em si, ela é inovadora. É a luta entre o velho e o novo, entre o que parece e o que se desenvolve em si. E unidade dos contrários. A contradição encerra dois termos que se opõem. De um lado, um, e do outro, outro. Ou seja, de um lado uma tese, do outro lado uma antitese. Para isso, é preciso que seja uma unidade, a unidade dos contrários. Então, aquela tese e a antitese, elas se complementam em si. Elas formam uma estrutura de avaliação. Daquilo eu vou ter uma síntese. E dessa síntese eu vou ter, novamente, uma oposição. E assim sucessivamente. Essa melhoria contínua, esse ciclo de melhoria contínua em si. Mas, por fim, críticas ao método dialético, ele não é tão bom assim. Tá? Então, vamos colocar crítica neles. Aqui nessa nossa estrutura, nós sempre criticamos, então, crítica ao método dialético em si, em relação à interpenetração dos contrários. Pode-se argumentar que o velho e o novo, de fato, não coexistem, e não coexistindo, não podem ser os contrários na concepção dialética. Aqui uma questão, bom, será que é o velho e o novo, será que isso aqui existiu anteriormente? Como é que eu vou avaliar uma questão que eu estou propondo nova se não existe outras? Então, esse é um ponto importante que é uma crítica ao método dialético. O segundo ponto, em relação à mudança dialética, dado uma realidade concreta, da qual A e B são os contrários que constituem. É preciso que eles se contrariam, se oponham, estejam em atividade em si. Então, é preciso ter fatos, fenômenos que se oponham naquele momento, naquela circunstância, naquelas condições em si. Esse é um ponto de avaliação crítica. E um terceiro e último elemento de crítica ao método dialético é que, em relação à passagem da quantidade à qualidade, lembra da movimentação do estado líquido para o estado ali de vapor em si, da estrutura, por exemplo, da água, quando ela ferve aos 100 graus, tem o seguinte: na mudança de qualidade produzida por alterações quantitativas, ela deixa de ser o que é e passa a ser coisa diferente. Bom, mas agora eu não tenho mais água aqui, como é que eu vou beber ela?
ela não está mais líquida em si, ela está em outro estado. Como é que eu vou fazer isso? Então, será que ela melhorou essa quantidade para a qualidade? Então, eu preciso pensar essa minha estrutura. Esse é o ponto também, o terceiro ponto que é fundamental de crítica ao método dialético. Então, aqui, 3 críticas a esse nosso método dialético. Espero que você tenha entendido essa estrutura da tese, da antitese, da síntese, que se constituem as etapas essenciais do método dialético. Então, desejo para você bons estudos, boas reflexões científicas e vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço.